Alimentar um idoso com fraqueza e pouco apetite é uma tarefa desafiadora. Vou te ensinar as melhores estratégias que eu uso para fazer aquele velhinho ou velhinha que você ama ganhar peso e força. Vamos para os 6 pontos importantes. Eu sou o Dr. Lucas Mota, médico geriatra. Primeiro ponto importante: mudanças no estômago e no intestino com o envelhecimento. O estômago tem uma diminuição da sua mobilidade e do esvaziamento gástrico, ou seja, a digestão no estômago é mais lenta. E o intestino também tem uma diminuição da motilidade e do esvaziamento, e um aumento da constipação e flatulência. Saber que a digestão é mais lenta e que o idoso tem uma tendência à constipação é extremamente importante. Com isso, você deve tomar algumas ações para facilitar a digestão. Duas dicas para melhorar a digestão antes do segundo ponto importante. Dê preferência para alimentos bem cozidos. Tente se alimentar com a comida um pouquinho mais quente, porque a temperatura mais alta leva a um aumento da atividade das enzimas digestivas e isso facilita o processo de digestão. Tomar uma xícara de chá quente, como um chá de erva doce após a refeição, pode ajudar a melhorar a digestão. Os alimentos que levam mais tempo para a digestão são os ricos em proteína e os ricos em gordura. Nesse ponto, as carnes, principalmente as carnes mal passadas e gordas, são péssimas escolhas para o idoso que você precisa que ele ganhe peso. Naquela refeição, ele pode até se alimentar bem e vai ter um ganho calórico, mas nas próximas, esse idoso irá se sentir cheio e não terá fome por conta da digestão mais lenta. Além disso, as carnes costumam levar à constipação intestinal e, em muitos casos, isso vai piorar o problema. A minha sugestão é, quando consumir carnes, dar preferência para as muito bem cozidas, como carnes de panela e ensopados, e dar preferência para o frango e peixe, que são de digestão mais fácil do que a carne vermelha e as carnes de porco. Segundo ponto importante, uma boa saúde bucal. Em um estudo científico, foi-se analisado a quantidade de dentes de uma pessoa em relação à quantidade de calorias que essas pessoas comiam. E o resultado foi surpreendente. Idosos com mais de 21 dentes comeram, em média, 1.842 calorias e 71 gramas de proteína, enquanto idosos sem dentes comeram 1.583 calorias e apenas 60 gramas de proteína. Isso pode parecer pouco, né? 10 gramas de proteína em um dia. Porém, é uma deficiência que ao final de um ano leva a uma deficiência de 4 quilos de proteína. Isso vai fazer muita diferença no longo prazo. Também se sabe que uma dentadura bem ajustada pode ter uma eficiência muito similar à dos dentes naturais. Uma história muito comum é a do paciente idoso que não tem dentes, não usa próteses, dentaduras e basicamente só come pães, bolachas, macarrão e outros alimentos ricos em carboidrato e pobres em proteína e nutrientes em geral, porque são alimentos fáceis de mastigar e engolir mesmo sem dentes. Vídeos importantes como esse merecem a sua inscrição. E também ative o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. Se você quiser receber notícias semanais como as que você está recebendo nesse vídeo, entre no meu canal e grupo do WhatsApp. Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Terceiro ponto importante: comportamentos pouco saudáveis que levam à subnutrição. O consumo em excesso de álcool leva à perda de apetite. Recentemente, eu atendi uma paciente que estava perdendo peso, mesmo já sendo muito magra. Ela comia mal ao longo do dia, porque se comesse, não conseguiria beber os 7 latões de cerveja que ela bebia toda noite. O total de caloria dos latões era de 1.400 calorias. E a necessidade calórica daquela paciente em específico era de 1.600 calorias. Ou seja, ela comia quase todas as calorias dela que ela precisaria em um dia com cerveja. Um alimento muito pobre nutricionalmente, se é que podemos chamar cerveja de alimento. Apenas em reduzir a ingesta de cerveja para 3 latões, o que eu ainda considero muita cerveja, essa paciente ganhou 2 quilos em um mês, com apenas essa mudança de hábito. Quarto ponto importante: a quantidade de proteínas ingeridas.
Para a reabilitação de um idoso frágil, devemos manter a quantidade de proteínas de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Por exemplo, um idoso de 60 quilos deveria comer de 72 a 90 gramas de proteína por dia. E aqui cabe uma boa pergunta para você que está prestando atenção no vídeo. Doutor, mas o senhor falou que proteína demais leva à constipação. E agora fala que tem que comer muita proteína. Exatamente. A ideia é escolher bem as fontes de proteína e o esquema que eu tenho mais sucesso no consultório é orientando a comer muitas leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, clara de ovo, peixe, frango e trocar o pão branco pelo pão integral, porque o pão integral tem mais proteínas e mais fibras. E complementar com whey protein ou complemento nutricional completo, os mais comuns, Ensure, Nutren, Nutridrink. E nos casos de dificuldade importante de digestão, eu uso o whey protein hidrolisado, que já vem parcialmente digerido. É uma ótima opção. A ideia é que em toda a refeição tenha uma quantidade boa de proteínas e de fibras. E após contar aproximadamente a quantidade de proteínas que o idoso consome, você faz a complementação para chegar até 1,5 grama de proteína por quilo de peso com o whey protein ou com outro suplemento nutricional. Quinto ponto importante: utilizar alimentos de alta densidade energética, que são os alimentos que, comendo só um pouquinho, vão ter muitas calorias. Muitos idosos não conseguem comer grandes volumes de comida. Por isso, devemos usar esses alimentos que tenham muitas calorias e nutrientes em um baixo volume. Os alimentos com essa característica são as castanhas em geral, castanha do Pará, 656 calorias a cada 100 gramas, castanha de caju, amêndoas. Essas têm grande valor nutricional, mas caso você não tenha condições financeiras para adquirir, pode utilizar o amendoim torrado e sem sal. O azeite de oliva extra virgem ou o óleo de coco são gorduras boas que têm quase 900 calorias em 100 gramas e que, além de ajudarem a ganhar peso, também melhoram o ritmo intestinal. Terceiro, a aveia, 378 calorias a cada 100 gramas. Um mingau de aveia quentinho é rico em calorias, proteínas e fibras e é de fácil digestão por estar pastoso e também melhora a constipação intestinal. Tente fazer sem açúcar se for diabético. Caso não seja diabético, pode utilizar um pouquinho de açúcar demerara ou açúcar mascavo para aumentar ainda mais a densidade calórica desse mingau de aveia. 4. Leguminosas batidas em sopas, como feijão, grão de bico. As leguminosas têm em torno de 360 calorias a cada 100 gramas e elas são ricas em proteínas e fibras. Deixar elas batidas em sopas vai facilitar a digestão e você pode enriquecer ainda mais as calorias dessa sopa com azeite. E para trazer um pouco de afeto nessa comida, você também pode colocar um pouquinho de macarrão. Isso pode ser uma ótima opção para pacientes que não estão conseguindo comer grandes volumes de comida. 5. Adicionar sementes como linhaça, chia, semente de abóbora e gergelim aos pratos. São alimentos com aproximadamente 500 calorias a cada 100 gramas, ricos em gorduras boas, fibras e proteínas. Sexto ponto: como melhorar a constipação e a flatulência? Em relação à flatulência, é sempre importante investigar intolerância à lactose, muito comum em idosos e que costuma causar muitos gases e piora a inflamação do organismo como um todo. Outro ponto importante é que quando você for comer leguminosas, elas são ricas em uma substância chamada fitatos, que é a substância causadora dos gases. É indicado, para reduzir os fitatos, deixar as leguminosas de molho 6 a 12 horas com uma colherzinha de sopa de vinagre de maçã junto desse molho. Isso vai eliminar praticamente todos os fitatos e também vai economizar o gás de cozinha, reduzindo o tempo de cozimento. E o último ponto importante, a atividade física. A atividade física vai aumentar o apetite do paciente, nem que seja uma caminhadazinha de 2 ou 3 minutos. Isso vai ajudar demais. Mas eu vou fazer um vídeo orientando só sobre atividade física no idoso frágil. Em breve, lanço ele para vocês também. Agora, se você quer saber 5 dicas para reduzir a dor crônica sem medicamentos, clique no vídeo que eu vou deixar de sugestão para você no card aqui agora.
Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.